Cursinho Avance. Eu sou a Jéssica e divido as frentes de Biologia e Inglês com a professora Michelle. O objetivo desse vídeo-aula e dos próximos que serão gravados é abordar o tema de uma forma bastante resumida, trazendo os principais conceitos. E o que espero que nós possamos interagir através dos comentários por aqui ou de alguma outra forma que vocês preferirem. Então, qual será o tema dessa primeira aula? Como diz Dobzhansky, nada faz sentido na biologia, exceto sobre a luz da evolução. Logicamente que esse vai ser o primeiro tema. Então, primeiramente, eu pergunto a vocês. Como vocês definem evolução? Então, vamos procurar o significado, um dos significados da palavra evolução no dicionário. Momento em que um sujeito, ser ou qualquer outro tipo de vida passa de um estágio para outro, ou passa a ser algo mais complexo, ou ainda tornar-se melhor em algo que se faz. Então, eu quero que vocês percebam essa relação entre a palavra evolução e o sentido de melhoria. Mas será que quando se trata de evolução biológica, esse sentido permanece? Não. Aí é que está a chave. Quando eu falo de evolução biológica, o sentido muda. O que seria, então, o sentido de evolução nesse contexto? Evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Então, esse é um ponto fundamental. Quando eu penso em evolução biológica, eu tenho que entender que, nesse contexto, evolução significa mudança e não melhoria, como quando eu falo no sentido geral da palavra. Então, a evolução biológica está relacionada à mudança. Então, antes das ideias de Lamarck, a única ideia que se tinha era o fixismo, que está relacionado então à imutabilidade das espécies. Então, Deus criou as espécies e elas são sempre assim. As espécies vivas, então, existiam desde a origem do planeta. E o primeiro a questionar isso, a ter ideia diferente disso, foi o Jean-Baptiste de Lamarck. Então, de Lamarck é o título dele, ele foi um naturalista francês. E então ele contribuiu, ele é o pai da evolução nesse sentido, porque foi ele o primeiro a falar sobre que as espécies elas mudam conforme passa o tempo. E então vamos conversar sobre um pouquinho das ideias que ele tinha na época. Então ele viveu, percebam aqui que ele viveu de 1744 a 1829. Então ele tinha a ideia a lei do uso ou desuso e também a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então aqui nós temos o famoso exemplo da girafa. Vamos explicar usando esse exemplo. Como funcionaria então nesse caso? A girafa, quando o alimento acabava ali nos estratos mais baixos, ela precisava fazer o quê? Ela precisava esticar o pescoço para conseguir alcançar o alimento que estava nos estratos mais altos. Então, isso fazia com que o pescoço da girafa alongasse e ficasse cada vez maior. E aí, essa característica de pescoço alongado, então, seria passado para a prole. A prole, então, teria essa característica de... Então, outros naturalistas que também falaram sobre a evolução, que trouxeram novas ideias, foram o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace. Então, eles foram naturalistas britânicos e eles contribuíram com a importante teoria da seleção natural. Então, para eles, como funcionava? Vamos usar novamente aqui o famoso exemplo da girafa. Então, as girafas, elas começavam a se alimentar ali e aí o alimento ali nos estratos menores acabava. Então,
aquelas que tinham o pescoço mais curto não conseguiam se alimentar. Aí o que acontecia? Elas morriam. Então, só aquelas que tinham o pescoço maior tinham acesso ao alimento presente no extrato superior. Então, essas que tinham essa característica conseguiam sobreviver e passar essa característica de pescoço alongado para a prole. Então, até um tempo atrás, tinha o costume de comparar a ideia de evolução que Lamarck teve com as novas ideias de Charles Darwin e o Wallace. Mas não fazemos mais isso. Por que não? Porque, como nós pudemos observar, eles não viveram na mesma época. Então, o Lamarck teve sim essa importante contribuição de ser o primeiro a falar de evolução e novas ideias então foram surgindo. Então, hoje, logicamente, que nós temos muitas evidências que corroboram a teoria da seleção natural e é ela que é aceita. Então, nós não acreditamos mais na teoria na lei do uso dos usos e da transmissão dos caracteres adquiridos. Mas isso não invalida a importância que teve o Lamarck. Então, pessoal, eu escolhi essa charge para essa videoaula para que a gente entenda então o que está por trás dela, o que ela está abordando. Então, o que temos aqui? Nós temos o Darwin com características de macaco em um galho, e em outro galho nós temos o Wallace também com características de macaco. Então, para começar, está satirizando o que as pessoas falavam e ainda falam, no sentido de que ser humano veio do macaco. Então, essa ideia é totalmente equivocada, visto que macaco, ser humano, eles são espécies que existem hoje e que, então, na verdade, tiveram ancestrais em comum. Então, essa é uma dos assuntos que aborda a charge, e o outro ali, o Wallace está perguntando, e quanto a mim? Então, quando se fala em seleção natural, logo de cara vem o Darwin. E muitas vezes, agora isso está mudando, mas muitas vezes não se fala tanto do Wallace. E por que isso? Então, o Darwin, ele foi um nobre, então, na época, ele era bem conhecido também, e o que aconteceu foi que ele teve a ideia de seleção natural e deixou na gaveta por muito tempo. E isso só mudou quando Wallace, que não era nobre como Darwin, então ele não tinha a mesma fama e nem a mesma posição social, e o que ele fez? Ele também teve essa ideia, e a mesma ideia de Darwin, e escreveu para Darwin, mandou uma carta para ele, contando o que tinha descoberto. E que era comum as pessoas fazerem isso, então mandar cartas, né, para os grandes cientistas, para os grandes naturalistas, enfim. E aí, o que acontece? O Wallace deixa o Darwin em uma sinuca de bico, porque se ele não publicasse a ideia dele, ele ia acabar perdendo a autoria. Então, na verdade, a ideia de seleção natural foi publicada pelos dois. Então, é importante que a gente lembre disso e dê o reconhecimento devido para os dois. Depois dos estudos da genética clássica, que trouxe contribuições complementares à teoria da evolução, da seleção natural, geneticistas, paleontólogos, sistematas, taxonomistas, eles trazem esse conhecimento divino da genética, da biologia molecular e contribuem para o desenvolvimento da teoria sintética da evolução. Então, um desses cientistas que contribuiu para o desenvolvimento dessa teoria foi o Theodosius Dobzhansky, que é o dono da citação que eu fiz no início dessa aula. Então, nada faz sentido na biologia, exceto sob a luz da evolução. Então, vamos falar um pouco sobre essa teoria. Então, a hereditariedade ela é baseada na informação genética, que pode sofrer mutação, e a mutação ela vai ocorrer aleatoriamente, pode ser ou vantajosa, ou desvantajosa, ou neutra.
em relação ao valor adaptativo. Além disso, os indivíduos eles apresentam variações, formas variantes, e essas formas elas podem ser mais ou menos frequentes na população. E o que é responsável, então, por substituir uma forma variante por outra dentro da população é ou a deriva genética ou a seleção natural. Então, a seleção natural, como nós vimos, ela é a causa da adaptação, enquanto que a deriva genética ela se refere a mudanças nas características da população por eventos ocorridos ao acaso. Então, a forma variante predominante ela é determinada aleatoriamente e, portanto, esses eventos da deriva genética eles não geram adaptação, como é o caso da seleção natural. Além disso, então, migração, que é quando um indivíduo muda de um lugar e acaba entrando numa outra população e se consegue reproduzir com aqueles organismos também, então vai mudar, vai alterar a frequência ali das formas variantes. E agora vamos para as evidências da evolução, que são muitas, começando pelos fósseis. Então, os fósseis eles são registros da existência de organismos que viveram em épocas remotas na Terra. E outra evidência, então, são as estruturas homólogas e análogas. Estruturas homólogas são aquelas que está presente num ancestral comum, então teve a mesma origem embrionária, e enquanto que a estrutura análoga são estruturas que elas não têm essa mesma origem embrionária, só que desempenham a mesma função. Então, são estruturas com a mesma função. E claro que uma outra evidência da evolução são as informações moleculares. Então, todos os seres vivos, todos os organismos vivos carregam informação genética na molécula de DNA. E para todos eles, o DNA é composto invariavelmente pelos nucleotídeos adenina, timina, citosina e guanina. Em todos. Então, essa é mais uma evidência da evolução. E além disso, também a similaridade embrionária. Então, se você observar o embrião das espécies, são muito parecidos entre si. Então, também é uma outra evidência. E então, esse vídeo traz a falácia da evolução linear. Então, mais uma vez, trazendo a ideia de que evolução, ela é melhoria. Então, quando você pensa nisso e quando você pensa que o ser humano, ele é o ser mais evoluído no sentido de melhor e que tem as características mais derivadas, então todas as espécies, o objetivo de todas as espécies é evoluir até chegar ao ser humano. Um ego bem exagerado, né, gente? Então, ele desmistifica isso e mostra como é na realidade. Então, todas as ramificações. Um ancestral inicial comum lá, que vai ramificando, ramificando, ramificando. Então, não existe essa ideia de que uma espécie é melhor que outra, mais evoluída que outra. Não, todas as espécies que são de uma determinada época, são evoluídas iguais, porque tem adaptações que permitem com que elas sobrevivam àquele ambiente. Então, vamos cuidar para não aumentar muito esse nosso ego, que isso é muito prejudicial, tanto para nós, quanto para a sociedade humana, quanto para o planeta, quanto para o universo. E, por fim, então, uns memes para a gente rir um pouquinho. Então é isso. Agora eu aguardo a interação de vocês.
através aqui dos comentários do YouTube. Se vocês preferirem, também pode ser de outra forma, para a gente conversar sobre questões mais pontuais, também dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tenham, questões que vocês estão tentando resolver de vestibular, do Enem, que eu possa contribuir. Eu tô aqui. E é isso, eu aguardo também o feedback de vocês, então com o que vocês gostaram da aula, o que vocês acham que poderia ser diferente para a próxima videoaula ser melhor. E é isso, então tchau, gente!